A paz seja conosco, amém, gente? Vamos dar início a mais um culto de louvor, de adoração, onde nosso Deus já se faz presente. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Hoje nós estamos no culto da Santa Ceia. E o culto de Santa Ceia é um momento de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor Jesus. Então, que nesta manhã, nós possamos adorar ao Senhor, nós possamos renovar a nossa aliança com o nosso Pai, pedir perdão a Ele pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E nesse momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos, você também que se encontra na sua casa, onde você estiver, nesse momento, assistindo a este culto, que você também possa fechar os seus olhos e fazer essa oração juntamente conosco, amém? Senhor meu Deus, aqui estamos diante do Senhor, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Senhor Jesus, dai-nos um coração puro, um coração sincero, um coração reto, para que nós possamos te servir a cada dia, verdadeiramente. Que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Eu quero te dizer, que o Senhor Jesus, Ele nos ama tanto que Ele se entregou naquela cruz do Calvário por amor às nossas vidas. E hoje nós temos o livre acesso ao Pai. Nós podemos adorar ao Senhor. Nós podemos nos achegar até a Ele. Então eu te convido nesta manhã a se achegar diante do Senhor. Você é livre para adorar ao Senhor. Então adore o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. E nós vamos declarar que o nosso Deus, que Jesus, Ele ressuscitou e vivo está em nossos corações, amém? Então vamos adorar ao Senhor assim, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Onde está a morte?
ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Quando nós falamos, né, no culto de Santa Ceia, é o momento de nós renovarmos a nossa aliança com Deus, mas também é um momento de comunhão com Deus e com os irmãos. E nessa manhã você vai declarar e você vai profetizar sobre a vida do seu irmão Messias. Amém? Então vamos cantar assim, ó. Bom estarmos aqui, louvando
seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Declara: tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a minha canção, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Declare: tu és bom, bom, oh, 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 tu não me deixarás jamais, 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 tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, aleluia, glória a Deus. O tempo todo o nosso Deus tem sido bom, aleluia, te adoramos, Senhor. E nesse momento eu passo a palavra para o nosso pastor Marcos. Você pode aplaudir o Senhor?
Aleluia, aleluia. Glória a Deus, maravilha. Filho de Deus, bom dia. Paz seja convosco. A você que está participando conosco, que este culto esteja sendo uma bênção para a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Que ao longo do culto Deus vai operando suas maravilhas sobre nós, porque estamos na Semana da Saúde. Que Deus nos dê saúde, te dê saúde, que Deus possa nos abençoar com a bênção da saúde, para que nós possamos fazer mais e melhor a tua obra, mas também desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nossas vidas, né? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver a palavra de Deus lá no livro do Apocalipse, capítulo 2. Você trouxe comigo? Então abra aí, para que nós possamos meditar nesta palavra. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós estamos vivendo Apocalipse, capítulo 2. Então, Apocalipse, você sabe, está lá no livro da Bíblia. Então, você tem que caçando lá no início da Bíblia. Aí é foco, né, de manusear bem a palavra. Né? Porque a Bíblia não é lida só na igreja, a Bíblia é lida diariamente. Ela é como o nosso maná, que Deus deu para o seu povo para alimentar todo dia, se alimentar dessa palavra. Apocalipse capítulo 2, onde a palavra diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que ainda o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as obras que vocês realizam, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que, pois, aprova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tem, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candeeiro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Poderia sentar, você está de pé. Glória a Deus. Irmão, nós estamos na campanha chamada Manto Consagrado.
Estamos passando pelo manto da semana, o manto azul, que simboliza saúde, cura divina, desde a quarta-feira e hoje, então, vamos estar passando por ele dentro de alguns instantes do manto, porque a cor azul significa a cor do céu, de onde vem a cura divina. A cor do céu, de onde vem a cura divina. E nós também estamos 12 cultos proféticos. Hoje nós estamos orando para que Deus cuide, prepare, né? Deixe preparadinho para cada um de nós o mês de outubro, né? Cuide de cada detalhe para nós, de cada segundo do mês de outubro. Deus possa estar cuidando para cada um de nós de maneira poderosa e especial. Então, são os 12 cultos proféticos. Então, nós já estamos em outubro. E estamos, então, nessa campanha pela qual nós estamos realizando, chamada Manto Consagrado. Nós estamos vivendo Zacarias 9:12. Alguém já memorizou esse versículo? Voltai, fortaleza, preso de esperança. Eu hoje os anuncio, eu Amém. Só lembrando tempo. O resto não lembra não. Zacarias 9:12, né? Voltem à fortaleza, ó prisioneiro da esperança, porque hoje eu vos anuncio que de tudo eu vou restituir todo. É o versículo que nós estamos vivendo desde o início da campanha. Nós já estamos, qual é? Nós já estamos no quinto elo. Falta agora só mais 2 elos para terminar essa campanha. Então, já estamos no quinto elo. E desde o primeiro elo, que a gente leu, Zacarias 9:12. Voltem à fortaleza, prisioneiro da esperança, porque eu vos anuncio que de tudo eu vou restituir em todo. E ao longo então desse tempo nós estamos falando o que é a fortaleza. O que é a fortaleza? A fortaleza, ela é o Senhor. A fortaleza, ela é o Senhor. Lá pelo Salmo 46:1 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente nos momentos de tribulação, nos momentos difíceis. Ele é a nossa fortaleza. Então, a fortaleza é o Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Mas você observa que o texto, ele fala: voltem à fortaleza. Voltem à fortaleza. Isso quer dizer que a gente se afastou dela. E ao longo das pregações, a gente procurou mostrar que o tempo faz a gente se afastar da fortaleza que é o Senhor. O tempo. Imagina como que você era antes, quando você chegou na presença de Deus. Como era a sua atuação, como que você vivia, como você era quando você começou a sua caminhada com Deus, e faz agora um paralelo de hoje. Como você está? Faz um paralelo. Como você está agora? Você vai ver, você está bem menos do que você era quando você começou. Bem menos de oração, leitura da Bíblia, congregar, trabalhar para Deus, no reino de Deus, testemunhar. Você está bem menos. Bem menos. E Deus está dizendo: voltem à fortaleza. Voltem à fortaleza. Eu lembro que
passado que Deus tem falado com a nossa pastora, a pastora Janice, né? Ele disse, eu quero a minha igreja de volta. E aí ela esse ano ela entendeu. O que é Deus querer a igreja de volta? Ele quer a igreja que atuava como antes. Uma igreja que parou o Mineirão, que tinha um show lá, que o pessoal falou que os caras eram demoníacos, comia pintinho, chupava o sangue do pintinho, dos pintinhos, antes de apresentar. Grupo Kiss. Aí nós fomos para lá e cercamos o Mineirão em oração e eles não conseguiram apresentar. Esse show não foi realizado. Por quê? Porque a igreja estava lá orando. Essa era a nossa época. Eu tirei um exemplo de mim mesmo. Antes eu participava de vigília 2 vezes por mês. Quer dizer, 2 vezes por mês a gente estava em vigília, orando de meia-noite às 5 da manhã. Ultimamente eu tenho participado de 2 por ano. Quer dizer, esse ano eu fui em uma só, que não deu para mim ir nesta agora, que foi sexta-feira. Sexta-feira teve vigília, né? Ele colocou no grupo, avisando a igreja. Ele teve um probleminha, então não deu para mim ir na vigília. Quer dizer, então eu tive uma só esse ano, que é a primeira que teve. No primeiro semestre eu estava lá, de 5 da manhã, ou de meia-noite, 23h30, mais ou menos que eles começam, até às 5 da manhã eu estava lá na vigília, orando. Mas antes, irmão, eu participava de 2, era por mês. Era na mocidade e também a vigília do diaconato, né? Da onde a gente veio, do Jardim Industrial. Então eram 2 vigílias que a gente participava. Então a gente vê o quanto a gente arrastou, tá? Quanto a gente voltou para trás. E Deus está querendo que a gente volte à fortaleza. E voltar à fortaleza, primeira coisa é orar e jejuar. Quando você está orando, jejuando, você está voltando à fortaleza. Você volta à fortaleza com jejum e oração. Agora, se você é uma pessoa que quase jejua, quase não ora, então pouco você tem voltado à fortaleza. Se você não está mais aquela pessoa de oração, aquela pessoa que orava mais vezes durante o dia, aquela pessoa que buscava a presença de Deus, como hoje, por exemplo, é o jejum pela igreja. Eu lembro que outro dia eu fiquei meio chateado, eu perguntei, tinha umas 30 pessoas, eu lembro 10 estavam jejuando no domingo pela igreja. Os outros por que não estavam jejuando? Ninguém me respondeu. Se faz comigo, eu jejuei ontem, eu vou jejuar amanhã. Beleza. Porque a gente pode jejuar qualquer dia da semana. Mas nós temos um calendário da igreja local que é jejuar na quarta por si mesmo, na sexta pela família e jejuar domingo pela igreja, pelo ministério local. Ministério local. Então por que os outros não estão jejuando? Porque isso tem que ser algo natural nosso. Tem que ser algo natural. Orar, jejuar, tem que ser natural. Natural. Assim como você senta e bate um bom prato de comida no almoço, na janta, toma um bom café da manhã, tem que ser natural. Ler Bíblia, orar, jejuar, vir na igreja, porque é o segundo item que nós temos para voltar à fortaleza, é quando a gente vem à congregação. Quando a gente vem à congregação, vem à igreja, você está voltando à fortaleza. A gente está voltando à fortaleza. Então, voltar
você tem voltado à fortaleza que é o Senhor. E a gente volta à fortaleza para quê? Para nos abrigar, para sentir seguro, para nos fortalecer. Porque a gente se fortalece quando a gente volta à fortaleza. A gente então se fortalece. Porque às vezes nós sentimos fracos, né? Sentimos enfraquecidos com o tempo, com as situações que acontecem à nossa volta. Então a gente tem que voltar à fortaleza para nos fortalecer novamente. A gente chegou até já a pregar sobre essa parte, que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados, potestades, dominadores, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que eu lembro que na semana eu fiquei impactado com a palavra e com o texto que lemos, porque uma dessas forças, que é chamada a força espiritual do mal nas regiões celestiais, é a força que tenta dominar, controlar as atividades aqui no planeta. Eles tentam controlar o poder político, religioso. Eles tentam controlar as igrejas, os crentes, os pastores. Essa força, ela tenta controlar. Eu fiquei preocupado, será que ela tenta controlar a nossa vida? Tenta controlar a nossa vida? Não sei se você ficou impactado, não sei se você foi mais um culto, que você veio e foi embora, pronto. E não percebeu que a vida do diabo está te controlando você. Ele está te controlando você. Não, peraí, eu já nasci de novo, já aceitei Jesus, já não sei o quê. Mas como você está? Em relação à obra de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus na tua vida, como você está? Tem momento que você acorda, ou no dia, Deus começa a mexer com a tua cabeça e fala: meu Deus, eu preciso mais, eu tenho que fazer mais, meu Deus, eu tenho que voltar àquilo que eu fazia antes, eu tenho que isso e mais aquilo, mas você não está conseguindo. Pode saber que a força espiritual do mal, que age nas regiões celestiais, está tentando te controlar você. Está tentando te controlar. Você pode até continuar na igreja, mas você não vai levar uma alma sequer para lá. Você não vai levar uma alma sequer. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo é um personagem da Bíblia. Ele conhece a Bíblia muito mais do que nós. E ele sabe que Deus coloca a sua palavra acima do seu próprio nome. E a palavra fala: o ramo que não produz, Deus deixa ele lá. Não, ele corta. Ó, ele é cortado. A árvore que não produz, ele arranca. Ele manda arrancar ela. Ele manda cortar ela. É o que a palavra diz. Então tem coisas que quando o inimigo não consegue nos abater pela sua força demoníaca, ele tenta fazer o quê? Ele tenta fazer com que a palavra venha cumprir na nossa vida. Que a palavra cumpra na nossa vida. E aí, nós temos que tomar cuidado. Por isso que eu creio que essa campanha que Deus deu a nós para fazer está sendo muito importante para a vida da igreja. Porque antes de qualquer campanha que a gente realiza, eu não dá na cabeça assim: eu vou fazer campanha. Não, eu oro. Como eu já estou orando para que vai acontecer depois dessa. Eu já estou orando desde antes da metade dessa campanha, que ainda faltam 2 zeros. Faltam 2 zeros. Vai completar o 6º agora, 4º domingo que vem, e o 7 na outra semana. Eu já estou em oração pedindo para Deus qual a próxima campanha que Deus quer que seja realizada na igreja, para o seu crescimento, desenvolvimento, avivamento, despertamento, que a igreja
precisando, que nós estejamos precisando, para que essa campanha nos ensina, trabalhe o nosso emocional, trabalhe o nosso coração, para que nós possamos atuar no reino de Deus. Então, a gente está em oração. E essa campanha do ano consagrado tem sido importante para as nossas vidas. Que Deus começa a dizer: volte à fortaleza, volte para mim, voltem para mim. E hoje é mais bonito que Deus nos ensina como voltar a Ele, como voltar para Ele, como nós voltamos para Deus. E a gente vê a direção do Espírito, a organização do Espírito para cada momento da sua palavra a ser ministrada. Hoje, por exemplo, a ceia, dia de renovar a aliança com Ele, aliança com o Pai. É o dia que a gente vem quebrantado para a igreja, porque nós queremos, Senhor, participar da ceia, não como mais uma ceia, mas eu quero participar para ser de novo melhor do que eu já estou sendo, ser mais do que eu já fui, fazer mais do que eu tenho feito para o Senhor e para o teu reino, porque senão é somente mais um pão, um suco de uva que a gente vai tomar. Não é a renovação com Deus, para a nossa mudança e transformação de vida e comportamento. Transformação de vida e comportamento. Então, Deus veio nos trazer essa palavra do Apocalipse, que menciona ao anjo da igreja em Éfeso: escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. 7 estrelas são os 7 pastores da igreja, ou é o pastor da igreja, porque ele é seguro pela mão de Deus, o Senhor que sustenta a liderança de uma igreja, a liderança de um ministério. São as 7 igrejas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que tem acesso ao mundo celestial, espiritual, que tem acesso às coisas que vêm do Senhor para essa terra. Porque antes de Deus revelar a igreja, Deus revela ao seu líder. Ao seu líder, Deus revela aquilo que precisa ser, aquilo que precisa fazer. Por isso que ele diz que ele anda no meio dos castiçais de ouro, que tem acesso, ele anda. Ele não fica parado, porque Deus não chamou a igreja para ficar parada, mas a igreja é como um rio que corre. O rio ele para? Não, ele não para. A água dele está sempre em movimento. E muitos rios, quando estão chegando ao mar, às vezes começam até a chorar. Às vezes tem uma luta para ele ir ao encontro do mar, porque ele acha que ali ele vai morrer. Mas o rio não morre no mar. Ele se complementa, ele se ajuda com as águas do mar. Mas continua em movimento. Continua em movimento. Então Deus, Ele tem nas suas mãos aquele que Ele coloca para estar à frente do seu povo. Então está na mão direita de Deus. Ele segura e dá acesso para que Ele possa movimentar. Conheço as obras de vocês, realizam, tanto do seu esforço como da sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que, pois, aprova os que se declaram apóstolos e não são. Descobriu que são mentirosos. Isso ele está mencionando a respeito dos falsos, que se apresentam
que são e não é. Aqueles que querem ser, pela sua própria vontade, liderar o povo para Deus, mas Deus não permite. Porque liderar, pastorear, não é a vontade do homem, mas é a vontade de Deus. João 15,16, não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi. Então, toda a escolha pelas quais nós temos aqui na terra, principalmente para o reino eterno, vem do Senhor para as nossas vidas. É o Senhor que nos escolhe. Mas muitas das vezes quer se colocar naquela posição. Por isso que vocês vê alguns pastores que se chamam pastor, mas não tem nem igreja para congregar. Eu creio que vocês devem conhecer, porque eu conheço pessoas que não têm nem igreja que eles congregam, mas eles querem ser chamados de pastores. Mas aqui o Apocalipse fala, eles querem ser, é uma luta, diz que são apóstolos, mas não são mentirosos. Você tem perseverança e suporta provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Esse é um ponto, né, importante e positivo que a igreja tem, o de perseverança e de suportar provas por causa do nome do Senhor, sem desanimar. Sem a igreja desanimar, ela supera crises, ela ultrapassa barreiras, ela vai além de situações, porque ela é perseverante. Ela vai além das dificuldades pessoais, espirituais, financeiras, mas ela vai realizando, ela vai desbravando o tempo, porque ela é uma igreja de perseverança, de suporte, que suporta, que aguenta as provas por causa do nome do Senhor e não desmurece, quer dizer, não desanima, mas está sempre ativa, está sempre viva, está sempre em movimento forte. Mas aí, a partir do versículo 4, que é o que mais chama a atenção para a pregação de hoje, tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. Isso quer dizer, já não é mais como antes, já não realiza como antes, já não faz como antes, já não vive como antes, mas tem estado, sem essa força de realização e poder que ela antes realizava. Abandonaste o primeiro amor, porque as situações vão passando e o coração vai fechando, e um perigo que a gente tem que ter cuidado, que se chama iniquidade. A iniquidade. Porque a iniquidade, ela não é de uma pessoa que nunca conheceu a Deus, que nunca esteve com o Senhor, que nunca esteve na presença do Senhor, que nunca fez a obra do Senhor, que nunca congregou. Não, a iniquidade é nossa. Ela nasce no coração do crente. Ela nasce no nosso coração. E lá por volta de quanto? Isaías 52, 1 e 2, ele fala: mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, quando a gente deixa a iniquidade se instalar em nossos corações, o que acontece? Nós
vamos nos separando de Deus. Nós estamos na obra de Deus, mas separados do dono da obra. Do dono da obra. Isso passa a acontecer de tal maneira que a gente já não sente mais o que a gente sentia antes. As emoções que a gente sentia antes, quando chegava na igreja, quando orava, quando cantava, quando louvava, quando ouvia a palavra, a pessoa até arrepiava. Hoje, muitas vezes a igreja, para muitos crentes, se torna um salão social, onde ele vai para mostrar suas roupas, seus carros nos estacionamentos, ou coisa assim. A igreja, para muitos crentes, se transformaram num lugar social, onde ele vai, participa e volta para casa. Se a pregação foi boa, se a palavra foi boa, a palavra hoje foi mais ou menos. Se não foi, sai criticando. O pastor, a pastora, está precisando de aprender um pouco mais, de estudar um pouco mais. Por quê? Porque essa pessoa abandonou o primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. E aí, o que está se instalando em seu coração tem sido a iniquidade. Porque o pecado só está esperando para abocanhar a pessoa. O pecado só está esperando para poder agir. Porque a iniquidade está ali, já começando a se instalar. A iniquidade quer dizer o quê? Dureza de coração, não aceitar uma verdade pré-estabelecida, conhecer e não praticar aquilo que sabe. Porque a partir do momento da iniquidade instalada no coração de alguém que perde o primeiro amor, esta pessoa ela deixa de ser e fazer aquilo que ela já fazia antes. Mas de repente ela diz, não, agora eu vou fazer o que eu tenho na cabeça, o que dá na minha cabeça, eu não vou fazer nada que o pastor diz, que a pastora diz, eu não vou fazer nada do que eu aprendi na igreja, eu vou fazer agora o que eu acho que está certo. O maior perigo que tem acontecido ultimamente é as redes sociais. Porque tem muitos, como diz lá atrás, que diz ser apóstolos, mas são mentirosos, que tem usado a rede social para ficar pregando, ficar falando as coisas. E tem muitas pessoas que dão mais ouvido do que está ouvindo de um picareta na rede social do que o pastor que está pregando para ele, ensinando a outros. Que está ministrando a anos. Mas a pessoa passa a acreditar mais nessas coisas. Um dia eu ouvi um crente antigo, mais de 50 anos, questionando por que saiu água de Jesus. Quem viu na rede social lá, no tal TikTok, sei lá, um troço assim, que o cara incha, não sei o quê, naquele tempo enche o corpo de água, oh meu Deus. De Jesus saiu água porque ele é a fonte da água da vida. E pronto! E pronto! Tem nada que, porque o corpo faz não sei o quê, virou não sei o quê. Tem nada de Jesus, não virou nada. Ele é o Cordeiro de Deus, desde o princípio. Amém? Desde o princípio. E aí tem pessoas que contribuíam para o reino, hoje não contribuem mais. Não devolve disso, não consagra fé. Porque, não, isso aí eu aprendi que sei quem que diz que diz no Velho Testamento. Essas coisas de contribuição para o reino,
de dinheiro, Deus não está precisando de dinheiro, não. Ele não precisa de dinheiro. Mas a obra dele na terra precisa. A obra dele na terra necessita. Mas tem pessoas que o tempo o afastou de Deus. Por isso, nesse versículo 4 ele fala: tem, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. E aí, versículo 5: lembra-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte. Ele manda a gente lembrar do ponto que você caiu. Caiu aonde? Nas mãos de Deus. 100%. Que Deus passou a ser o teu centro do viver. Então lembra deste momento. Que Deus passou a ser o teu centro da sua vida. Que como você chegou a mencionar várias vezes, dizendo: sem o Senhor nada sou, nada serei, nada posso fazer, sem Ele não viverei, sem Ele não dou um passo adiante. Mas de repente você descobriu que você consegue dar um passo adiante, mesmo sem Ele. Mesmo sem Ele. Porque você e eu estamos ainda neste mundo. E enquanto nós estamos aqui neste mundo, as coisas que tentam nos cercar é para nos afastar do mover e do agir de Deus em nossas vidas. Para que nós possamos perder o direito para aquilo que nós viemos para o Senhor. Para termos a vida eterna. A vida eterna. Esse é o maior motivo que a gente está aqui. É claro que uma doença, um problema, uma situação nos trouxe para o Senhor, mas foi apenas a isso. A turma aí que pesca, você vai pescar, você só chega lá e fica lá na beirada do rio, da lagoa, e o peixe já vem. Você chegou lá na beirada da lagoa, ou na beirada do rio, que não é meu forte, pescar. Aí o peixe já chegou lá, e você só pegou ele? Não. Você lançou a isca. Você joga a isca. Inclusive tem uma propaganda que eu acho até engraçada quando ela passa na televisão da Red Bull. Acho que é um negócio que a pessoa toma ativo. E tem dois peixes, né, no fundo da água, sentado na mesa, e a pessoa lá no barquinho pescando. Ele desce o anzol com a isca, né? Aí o peixe vai lá e tira a isca do anzol, e aí o peixe macho fala assim: querida, quer mais alguma coisa? Aí ele para essa corda assim. Aí o cara puxa a corda, ele fica, não tem nada, ele põe mais isso e desce. Quando eu vejo que a propaganda, eu acho que é engraçado. Porque o peixe, porque ele toma Red Bull, ele é tão esperto que a isca do pescador não me engana. Pelo contrário, é alimento para ele. É alimento para ele. Ele tira isso com querida, quer mais alguma coisa? Aí eu quero, ele balança. Ele balança. O cara está lá em cima no barco pescando, ele não está, balançou, ele puxa, não tem nada. Aí põe mais isca e desce. Eles vêm embaixo, né? Está com faca, calça, né? Sentado na mesa, comendo. Mas vamos voltar aqui a palavra. Então o pescador, o que ele faz para poder atrair o peixe? Ele joga a isca. Ele põe a isca no anzol. Outro dia a gente foi lá no. Como é que você pagou? Engenho novo, um negócio assim. Aí o pessoal falou do pescar, né? Meu genro e meu neto. Aí pegaram uma piadinha desse tamanho.
ficaram maravilhados. Né? Porque nós não temos, né? Pesque e solte, né? Então, cadê o negócio? Nossa, desse tamanho. Meu Deus do céu, guarda o negócio aí. Tem nada, tá doido? Né? Cada vez que você conseguir pegar uma perninha assim, desse tamanho. Cadê o peixe? Cadê o peixe? Eu preciso pescar. Aí fica um monte de gente lá na beirada da lagoa lá, com um anzol, país lá, tentando pegar. Estou dizendo isso por quê? Para o Senhor te atrair, Ele tem que chamar a sua atenção por alguma coisa, por alguma situação. E tem um ditado que diz aí fora, que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. E a maioria tem mais pela dor mesmo. E às vezes é pela dor que eles permanecem. Então, isso é para chamar a atenção. Como Deus chamou a atenção de Moisés na sarça que não se consumia. Então nós temos que lembrar disso. Onde nós caímos? Onde nós caímos na presença do Senhor, nas mãos do Senhor, para viver 100% nele, para Ele e por Ele. E Ele fala, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, senão você não se, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar, ou do lugar dele. Eu vou vir e vou tirar esse candelabro. Isso, irmão, é terrível, esta afirmação de Deus. Se a pessoa não se arrepende, volta. Porque um dos meios que nós temos para voltar à fortaleza é voltar às práticas das primeiras obras. É voltar ao primeiro amor. Por isso que a gente é chamado de pessoas que vivem uma vida de arrependimento. Que sempre nós temos que estar nos arrependendo daquilo que falamos ou deixamos de falar, daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, para ser uma pessoa que agrade ao Pai. E esse arrependimento, para voltar à prática da primeira obra, ele disse, não, vem e removo, tiro o seu candelabro. Sabe o que é isso, irmão? Deus, ele deixa, ou aliás, Deus, ele tira o propósito pela qual essa pessoa foi escolhida para um princípio, um propósito dele aqui na terra. Porque todos nós que fomos chamados e escolhidos de Deus, Deus nos chamou e escolheu com um propósito. Deus não chamou ninguém sem propósito. Como neste mundo, as coisas acontecem por um propósito de Deus. É um propósito do Senhor. Que nós temos o presidente que tem. Que a capital do mundo hoje tem um presidente que tem. Outro dia eu estava comentando com a minha esposa, dizendo, se não fosse o presidente que tem, quando Israel levantou guerra contra o Irã, sabe como é que estaria? Será que se fosse a outra pessoa que disputou com ele, tivesse ganhado? Será que ela teria a mesma postura, agiria da mesma forma, com o mesmo pulso firme? Para que parasse Israel de bombear, lançar bombas contra o Irã e o Irã contra Israel. Então, o propósito, Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele escolhe com um propósito. Mas quando
esta pessoa se afasta dele, se distancia dele e não se arrepende para voltar, ele diz: eu vou remover o seu candelabro. Eu vou remover. Esse remover é Deus tira desta pessoa o propósito para o qual ela foi escolhida. E aí, para nós ir fechando, quem eu peguei o exemplo? Eu peguei o exemplo de Saul. Saul, o primeiro rei, levantado para conduzir a nação de Israel. Saul foi o primeiro rei que o povo pediu: nós queremos um rei, queremos um rei, queremos ser que nem as outras nações. Samuel ficou chateado. Samuel ficou chateado: meu Deus, eu estou à frente, né? Conduzindo o povo, julgando o povo, administrando. Samuel achou que era ele que estava sendo rejeitado. Aí Deus virou para Samuel e falou: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Eles estão querendo um rei. Então vamos dar para eles um rei. Vamos dar para eles um rei. Prepare tudo para que alguém seja escolhido. E assim começou a preparação. E Saul então sai, né, a caça de uma jumenta que o pai dele tinha ganhado e tinha fugido. E quando Saul estava caçando, Deus falou com Samuel: vá, que você vai encontrar aquele que será o rei de Israel. Então ele encontra com Saul, que caçava jumenta. E Saul procurava ele, o profeta, porque já tinha caçado tantos dias e não achava. E alguém falou: nós estamos chegando perto da casa de Samuel, então vamos lá, quem sabe ele possa dizer onde está essa jumenta. E eles encontraram no caminho. E ali Samuel unge Saul. Saul, você está sendo ungido. Porque Deus está te escolhendo para ser o rei que o povo está querendo. Ele é você mesmo, ajoelhei. E amor ora mesmo. Mas eu não tenho jeito de rei. Eu não tenho jeito para liderar um povo. Samuel diz: é desses que Deus quer. Porque aquele que acha que está preparado para ser é rejeitado por Deus. Deus não quer isso. Deus quer aquele que acha que não é, para que Deus possa fazê-lo ser aquilo que ele quer. Porque havia entre o povo de Israel um homem chamado Abner. Esse Abner, ele era chefe da guarda do exército de Israel. Ele achava que estava preparado. Os homens, né? Os homens que eram os anciões de Israel já tinha até feito reuniões e indicado Abner para ser o rei. Não, Abner para ser o rei. Mas só que Deus escolheu Saul. Porque o Abner achava que ele estava preparado. Eu estou preparado para ser rei. Deus nem olhou para a cara dele. Aí escolheu Saul. E esse Saul, no dia da cerimônia, quando jogaram a lança ou a flecha para o alto, ela caiu aonde ele estava. E a Bíblia fala que Saul, ele escondeu, ele correu e escondeu. Porque todo representante de família tinha que estar ali, naquele lugar. E quando a flecha caiu, alguém disse: mas quem estava aí? Alguém falou: é Saul. A Bíblia fala que ele estava escondido de medo. Tinha tudo para ser um excelente rei. Tinha tudo para cumprir um propósito pela qual Deus estava determinando a ele. Mas Saul fez o quê? Assim que ele se tornou rei, ele foi se afastando de Deus. Deus deixou umas regras: não tenha muitas mulheres,
não se acumule riqueza, não se afaste de mim, mantenha-se comigo, porque nunca faltará herdeiro na tua casa para sentar no trono de Israel. Isso foi uma promessa de Deus. Só o doutor Saul, assim que ele se tornou rei, primeira coisa, ele brigou com o profeta, com Samuel. Ele se tornou inimigo de Samuel. Quer dizer, então ele não tinha mais Deus para ouvir. Começou a arrumar um monte de mulher. Ele começou a arrumar um monte de mulher. O Saul começou a acumular riquezas, terras, fazendas. Ele começou a fazer tudo que era o contrário que Deus tinha falado. Mas Saul ele teve várias vezes oportunidade para se arrepender e voltar no lugar que ele caiu na mão de Deus, na graça de Deus, no favor de Deus. Mas ele cada vez se distanciava mais, se afastava mais. Aí Deus chamou Samuel e disse: Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei? Ó, a Deus falando, eu o rejeitei como rei de Israel, porque eu já escolhi um novo rei. Está lá em 1 Samuel 16. Eu já escolhi um novo rei. Vai à casa de Jessé, enche aí o jarro, o chifre de azeite e vai lá, porque eu já escolhi lá um novo rei. O doutor Saul continuou afastando de Deus, distanciando de Deus, cada vez mais, até Saul chegar ao ponto de procurar a feitiçaria, a feiticeira, para enganá-lo, que fez subir da sepultura, ou para fazer subir da sepultura Samuel, que já estava morto. Porque ele disse: eu não tenho mais quem eu possa consultar a Deus. Chegou um ponto que Saul mandou matar todos os sacerdotes, todos os representantes de Deus. Saul mandou matar. Matou todo mundo. Aí chegou um ponto na altura da vida, eu preciso de Deus e aquela coisa toda. Só que ele não tinha mais ninguém. Aí ele falou: tem uma feiticeira. Alguém falou para ele: então vai lá. E ele foi. E essa feiticeira o engana. Porque você lendo a Bíblia, você acha que ela fez Samuel subir da sepultura. Mas a gente vê que é o diabo que se transforma em Samuel e começa a conversar com Saul. E Saul até se prostra diante daquela situação, achando que Samuel subiu da sepultura. Né? A vida dele estava toda longe de Deus, de tal maneira que já não tinha jeito. Pelo contrário, o que Deus determinou, você morrerá e seus filhos junto com você. E assim aconteceu. No ataque dos filisteus, pegou todo mundo, mataram seus filhos. Saul só não morreu pelas mãos dos filisteus porque ele suicidou. E a Bíblia fala que seus filhos não têm direito ao rei. Então Saul, ele pôs a espada e pulou em cima. Então vamos fechar aqui a nossa palavra de hoje, dizendo que o Senhor quer que eu e você se arrependam e voltemos à prática das primeiras obras. O que você deixou de fazer, o que você deixou de ser, e agora você tem vivido, mas menos do que você vivia antes no Senhor. Então passe agora a viver isso, porque no versículo 7 ele diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de
de alimentar da árvore da vida que se encontra no meio do paraíso. O vencedor vai comer da árvore da vida, ele vai viver para sempre. Não terá fim a sua vida, porque a sua vida se torna a vida de Deus. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi trazida e revelada ao nosso coração nesta oportunidade, que nós precisamos, ó Deus, de lembrar de onde caímos, na tua graça, nas tuas mãos, que nós caímos a teu favor e voltar, ó Deus, a praticar, a viver, a ser, a fazer, para que não seja removido o candelabro. Isso quer dizer, o teu propósito, pelas quais fomos chamados e escolhidos do Senhor para ser e para fazer, não seja removido de nós, mas que permaneça conosco até a sua volta, em nome de Jesus. E a você que assiste este culto, que Deus te abençoe poderosamente, que o louvor, que a palavra tenha alcançado o teu coração. E se tem alguém assistindo aí que está longe do Senhor, que está afastando do Senhor, volte à fortaleza, volte ao primeiro amor, porque Ele está te chamando você, porque Ele quer você, porque Ele ama você, porque Ele não quer remover de você o direito, o propósito que você foi chamado e escolhido. Mas se você não voltar, Ele terá que cumprir. Mas ainda há tempo, por isso o Senhor te chama, porque Ele quer te abençoar em nome de Jesus.